Queridos amigos, que alegria estarmos juntos no programa ABC do Espiritismo, pela nossa querida TV Mundo Maior. É um programa que fazemos com muito amor, com muito carinho, e hoje nós estaremos estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia tendo a oportunidade de estarmos aqui na TV Mundo Maior. Cumprimento carinhosamente todos do outro lado que têm nos acompanhado. E hoje nós vamos falar um pouquinho de família, através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Item 1. Sabes os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e a tua mãe. Está narrado em Marcos, Lucas e Mateus. Item 2. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Está em Decálogo, no Êxodo. Então nós percebemos que é uma mensagem do Evangelho que vem mostrar para todos nós um dos maiores itens, um dos mais importantes dos 10 mandamentos. Honra seu pai e a sua mãe. É um capítulo difícil, um processo reencarnatório. Eu sempre tenho o hábito de dizer que a reencarnação ela é compulsória ou programada. Mas, mesmo sendo programada, às vezes os desafios que a vida nos oferece em família é muito grande. Nós vamos ver o caso de Segismundo, narrado por André Luiz, onde mesmo diante de uma programação reencarnatória, vai vir aquele triângulo amoroso para dentro do lar. O marido e a mulher e ele, Segismundo. Então nós vemos aqui marido, mulher e amante. Então, logicamente, vai ser uma reencarnação fácil? Não. Vai ser uma reencarnação complicada, mas vai depender só deles para poderem sobreviver a esse momento e evoluir, já que são compromissos adquiridos do passado. E agora vamos ver o comentário de Allan Kardec, no item 3, sobre piedade filial. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra indica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao homem é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune, sempre de maneira rigorosa, toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Estamos diante de um capítulo apaixonante. Apesar das famílias, na maioria, serem famílias à base da expiação, conforme o caso que há pouco meu pai mencionou, eu posso estar numa reencarnação programada, mas isso não quer dizer que a minha família seja programada. Eu posso estar numa reencarnação programada numa família expiatória. O que isso significa? Que eu tive oportunidade e mérito para projetar a minha reencarnação, mas eu estou inserido num meio em que eu tenho a oportunidade de expiar o meu passado. Então aquele filho hoje viciado pode ter sido no passado que eu impulsionei ele ao vício.
E hoje eu tenho a oportunidade de ajudar a sair de um vício que eu fui quem impulsionei. Às vezes eu estou com aquela companheira que hoje exige de mim dinheiro, que é o creme, que é isso, que é aquilo. Só que ontem eu posso ter sido quem empurrei ela para esta vaidade. E hoje eu sou convidado a viver com ela, com a vaidade, a qual eu fui o impulsionador. Então somos herdeiros de nós mesmos. Nenhum de nós está na casa errada, no corpo errado, no casamento errado, com os filhos errados. Nós estamos tendo diante de nós uma oportunidade louvável. E como eu uso ela, vai por minha conta. Por mais que eu tenha um pai que não me aceite, não aceitou minha profissão, não aceitou minha opção sexual, nós temos que ser os diferentes. É superarmos, é não entrarmos naquela faixa de animosidade que não me levará a lugar algum. Interessante notarmos também que, se nós analisarmos que o aborto é uma constante no nosso planeta, em especial diante dos jovens do mundo todo, tem países até que o aborto é legalizado, a maioria dos países não são legalizados. Então nós vamos perceber a dificuldade que a espiritualidade tem de programar um processo reencarnatório. Às vezes a pessoa tem que reencarnar, até numa reencarnação programada. Relembrando, reencarnação programada não são espíritos evoluídos. E às vezes vem num lar totalmente diferente daquele que ele imaginava, mais ou menos com as mesmas características evolutivas, não é? Então, isso também a gente percebe a grande dificuldade que o plano espiritual tem de organizar tudo isso, já que nós temos o livre-arbítrio e nós temos também, dentro dessa condição, do momento grave da Terra, a questão do aborto, que nós não podemos descartar a grande dificuldade reencarnatória aqui na Terra. Continua Allan Kardec. É sobretudo para os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito, aos lhes darem o estritamente necessário, para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem, quando tudo isso não é feito de má vontade, quando os pais, obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Que bonito, não é? Essa mensagem. Eu gostaria de fazer uma alusão. Eu estou em Itapira desde 1994. Quando aqui eu cheguei, eu percebi que a cidade continha 2 asilos. Naquela época ainda chamava esse nome. Hoje, com o depassar do tempo, foi modificando. Hoje é Casa de Repouso. Nós fomos sofisticando o nome, mas, na verdade, não deixa de ser um lugar onde as pessoas estão ali de uma certa forma entulhadas, na maioria das vezes,
por culpa de filhos irresponsáveis. Hoje, nós devemos ter aqui na cidade de 8 a 10 casas de repouso. Alguma coisa nesses 30 anos está de maneira equivocada. Porque eu concordo que quando às vezes temos um pai, uma mãe, que às vezes está demente, precisa estar num lugar onde tem um acompanhamento médico, um acompanhamento de enfermeiros, um acompanhamento de colocar a comida na boca. Eu concordo plenamente que às vezes é necessário colocar no lugar para ter um tratamento melhor, um acompanhamento melhor. Mas eu fico indignado ver tantos pais, tantas mães, jogados numa casa de repouso sequer a receber visita de filhos, de netos e de parentes. É lamentável que 2000 anos se passaram de ensinamentos tão profundos que Jesus veio trazer sobre a família, que há 1800 anos de Jesus, Moisés já trazia o decálogo, os 10 mandamentos, onde o 4º mandamento, honra seu pai e a sua mãe, mensagem essa trazida pelo próprio Jesus. Então nós percebemos que realmente nós estamos muito distante do amor, como Jesus nos ensinou. E também temos visto filhos saudáveis, jovens, que se escoram nos pais a vida toda, fazendo com que os pais já aposentados tenham necessidade de trabalhar para custear a família dos pais e ainda custear os filhos. Então nós temos visto também uma geração ociosa, sem qualquer responsabilidade social, material, sem se preocupar com o dia da manhã, embora muito disto fruto de uma má educação dada pelos pais, de uma educação muito mimada, com ausência de não e de responsabilidade. Oh, queridos amigos, olha, é um tema palpitante. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. Não saia daí, já retornaremos para dar continuidade a este assunto tão belo. É rápido. Já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, hoje falando de um tema tão bonito que é honra seu pai e a sua mãe, na visão pela qual os Espíritos trazem para todos nós algumas reflexões que vale a pena nós podermos analisar. É isso mesmo, André Luiz? É verdade. O primeiro assunto foi piedade filial e honra teu pai e a tua mãe. E agora nós vamos falar de uma célebre passagem bíblica. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Está narrado em Marcos e em Mateus. Item 5. E vieram à casa e concorreram de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente. E lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então aqui nós percebemos quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Jesus já estava longe de casa há alguns dias. É importante dizer que Jesus não tinha uma casa. Então ele ora estava com a sua mãe, ora estava na casa de Pedro, ora estava na casa de amigos. Jesus ele não tinha uma residência fixa, ele não tinha uma casa oficial, ele estava por toda parte. E ele já estava ausente de casa há algum tempo. Por irmãos, há uma divergência teológica e religiosa. Jesus tinha ou não irmãos? Irmãos podia entender como consanguíneo, mas também como um primo próximo.
Então nós vemos as duas visões, se Jesus tinha ou não irmãos. Se eram irmãos de Jesus ou primos de Jesus, fato é que Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, junto com os irmãos ou os primos de Jesus, chegaram até o local em que Jesus estava. E lá perguntaram por ele. Foram até ele e falaram, olha Senhor, vá lá fora, sua mãe, seus irmãos te buscam. E Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus estava desfazendo de sua mãe? Jesus estava desfazendo de seus irmãos? Não. Mas Jesus aproveitou a oportunidade para dizer, aqui estão meus parentes. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, pode ser minha mãe, minha irmã, meu irmão, mostrando a importância de aproveitarmos o momento e fazermos pelas pessoas que estamos naquele momento o que faríamos pelas pessoas que amamos. É um ensinamento apaixonante, é um ensinamento maravilhoso. Eu, particularmente, analisando os termos bíblicos, eu percebo que realmente Maria, com certeza, deve ter tido outros filhos. Eles tentaram, naquela época, e as religiões tentaram modificar a história de Maria e José, dando uma conotação de que o ventre de Maria seria apenas para receber Jesus. Qual é o problema de Maria ter tido outros filhos, não é? Com certeza, Jesus foi o primogênito. Isso quer dizer, o mais velho. Logicamente, ele teve irmãos, que era uma coisa comum de um casal, uma coisa até salutar de uma família, já que Jesus veio dentro de uma família onde Maria era um espírito altamente preparada. Nós vemos que Chico Xavier chegou a dizer que Maria se preparou 1000 anos no mundo espiritual para receber Jesus. Então nós vemos que não é um espírito comum. Essa passagem até, ela gerou um desconforto, porque muitos perseguidores de Jesus acharam que ele estava, de uma certa forma, se contradizendo. Como poderia ele, que prega o amor, num determinado momento questionar quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Na verdade, Jesus dá uma conotação muito mais ampla. Jesus vem dizer que a mãe dele, os seus irmãos consanguíneos e todos aqueles que estavam ali são irmãos por parte da criação de Deus. Se Deus é Pai, se Deus é Criador, nós somos filhos e todos nós, consequentemente, somos irmãos. Item 6º, comentário de Allan Kardec. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é de que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa. As certas máximas estão em contradição com aquele princípio. É que as palavras que se atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Item 7. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar nesta circunstância tanta indiferença para os seus e, de qualquer sorte, renegar a mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo.
Parece mesmo que eles participavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E João diz positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho. Mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Então nós percebemos que Allan Kardec vem mostrar para nós que Jesus não tinha aquela ideia da casta familiar. Jesus veio com um compromisso maior de uma casta da humanidade. Então percebemos que a mãe de Jesus, ela não conseguia entender a missão do próprio filho. Jesus transcendia aos espíritos daquela época, pela sua grandeza moral e pela sua grandeza intelectual. Há um trecho que mostra claramente que a sua mãe imaginava em determinados momentos que ele estava dementado, porque não era possível um homem fazer aquilo que ele fazia. Ele, na verdade, foi considerado um revolucionário naquela época. Não revolucionário que pegou uma arma ou que incitou as pessoas a pegarem arma contra os governos. Não. Ele foi um revolucionário no campo da mensagem da época, dos costumes da época, da maneira de viver daquela época. Então nós percebemos que Jesus realmente não foi compreendido. E isso demonstra claramente que não é só a mãe e os seus irmãos que não o compreenderam. Os próprios discípulos, quando Jesus foi preso, todos eles negaram Jesus. Os próprios seguidores de Jesus, ninguém foi o defender. Ou seja, todos perceberam que era uma mensagem diferente para aquela época. Era uma mensagem boa, uma mensagem viva, uma mensagem de amor que até então nós não conhecíamos. Mas era uma mensagem difícil de se viver. E quem foi defender? Lívia, diante de Pilatos, ainda pagou um preço caro, que o seu esposo pensou que ela estava traindo e ficou mais de década sem poder ter qualquer convívio com o marido, educava a filha, vivia na casa, mas sem qualquer regalia que tinha outrora. Então nós percebemos como que até hoje defender Jesus é difícil. Ainda sofremos ataques materiais e espirituais, ainda sofremos perseguições gratuitas, ainda sofremos dificuldades dentro da própria casa por falta de compreensão dos familiares. Então nós percebemos que o honrar pai e mãe, ele é fundamental. É a base para todo o trabalho de um cristão. Honrar, respeitar, assistir, promover tudo que está ao nosso alcance por aquele que nos deu a vida, por aquela que nos deu a vida, por aqueles que nos deram uma educação e a oportunidade de estarmos neste mundo. E se estamos juntos, tem um porquê. Mesmo ainda sendo uma relação difícil, tumultuada, porque eu já acompanhei, meu pai já acompanhou, nós vemos também tantas relações difíceis, pais e filhos, filhos e pais,
que somente o amor para ajudar a desembaraçar os nós de outrora. André, nós estamos partindo para o nosso encerramento. Gostaria que você desse um comunicado para o nosso telespectador. Conheça e siga a TV A Caminho da Luz no YouTube. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Eu e o meu pai te esperamos também nos programas que lá temos. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Chiarini Vilar. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Votos de paz, de luz e até a próxima semana.